Graça e paz a todos, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui dando início na Escola Bíblica Dominical, tá? Hoje nós vamos estar tratando um assunto importante para nossas vidas. Que você que adiantar aí, assistir o vídeo, participar da aula conosco, possa tirar um proveito, para a sua vida e para a vida daqueles que você conhece. Vamos estar nessa manhã fazendo oração já, intercedendo a Deus, pedindo a orientação do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, para vir falar melhor nos nossos corações e estar nos instruindo. E hoje a gente está pedindo oração, que você nos ajude a orar em favor, para que o espírito de suicídio seja eliminado, tá certo? Inclusive no meio cristão, tá? Então nós vamos tratar hoje sobre suicídio, um perigo que tem rondado nossas famílias, nossas casas e a vida de muitas pessoas neste mundo, tá? Então que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nossa irmã Viviane já está aí conosco. Deus abençoe, viu, minha irmã? A paz do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Ó Espírito Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença para interceder, meu Deus e meu Pai, a Ti, Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha, papai, abençoar as nossas vidas, ó Deus, dando entendimento, sabedoria, nos preenchendo, meu Pai, no vazio, muitas vezes, da nossa alma. Pai querido e santo, eterno, que o Senhor venha, papai, repreender, meu Deus, este mal, esse espírito, meu Deus, que tem assolado muitas casas, muitas famílias, ó Pai. Deus nos dá sabedoria, entendimento, ó Pai, para instruir, para ajudar, Senhor, e fortalecer, meu Pai, aqueles que perecem e precisam de ajuda e de socorro, Senhor. Pai, nós não somos especialistas, mas o Senhor é o Deus que faz. É por isso que nós estamos pedindo a Ti, Senhor, meu Deus, orientação e graça por intermédio do Senhor e da Tua palavra e do ensino desta manhã, Senhor. Abençoa nossas casas, nossas vidas, nossa família e nos livre de todo o mal, Senhor, meu Deus e meu Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos estar louvando nesta manhã, meu querido, o hino de número 261 da nossa harpa cristã, tá bom? E depois nós vamos estar louvando o hino 200, que é o final do nosso estudo. Então vamos lá adorar o Senhor com esse hino maravilhoso da parte de Deus.
Graças a Deus. Aí vamos estar louvando depois do hino 200 da nossa harpa no final do estudo nesta manhã, tá? Então nós pedimos oração nesta manhã acerca que Deus possa eliminar o espírito de suicídio da vida de muitas pessoas, inclusive da vida cristã, né? Então que Deus possa nos dar sabedoria, irmãos, para nós estarmos dando este estudo nesta manhã, né? É um tema muito sugestivo para nós precisamos estar atento a isso e aos sinais que vão ser falados aqui, tá bom? Nós não somos especialistas, sempre digo isso no início da lição, tanto da lição passada sobre depressão, quanto mais agora. Nós não somos especialistas nisso, mas nós vamos dar alguns suportes, né, para que nós possamos entender e visualizar e socorrer aqueles que precisam, e até mesmo para nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos, tá bom? Então nós estamos aí na lição, vai tratar hoje sobre suicídio, que é a 8ª lição, o drama do suicídio, tá bom? Então é um tema muito interessante para nós estarmos aprendendo, tá? A paz do Senhor aí aos nossos pastores, pastor José Dias, nossa irmã missionária Hilda, tá? A nossa irmã Hilda também, todos os irmãos aí da nossa igreja, em nome de Jesus, tá? A Priscila que também entrou aí, graça e paz a vocês, tá? Então vamos aí, o texto áureo diz assim, ó: não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5, parte B. Então nós temos essa confiança em Deus, tá? Diante da dura realidade do suicídio, nós precisamos tratar esse tema à luz da palavra de Deus. Então é sobre a luz da palavra de Deus nós vamos tratar este assunto. E o texto de referência para nós é Gênesis capítulo 42, verso 7 até o verso 11, que diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataputas, né? Catadupas, todas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração, ó Deus da minha vida, direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como um ferido mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, ó meu Deus. Então que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Os tópicos da lição, vou falar sobre o drama da autodestruição, sobre a vontade de morrer e o que fazer quando um familiar se suicida, né? O que fazer quando um familiar realmente toma essa atitude aí. Então vamos lá. O tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídios no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, tá? Então devemos cuidar mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos, tá? Sempre observando os princípios da palavra de Deus. Então, parte 1 da lição: o drama da autodestruição. O suicídio é o desejo e o ato de assassinar-se a si próprio, tá? Em tirar sua própria vida. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Então a gente começa por aí também. E quando a pessoa está passando por alguma dor emocional insuportável, ele pensa que a única solução é o suicídio, tá? Então assim, o suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor e do sofrimento. No entanto, sempre produzirá mais dor. Então ele quer sempre estar escapando aí, né? Não da dor e do sofrimento, mas ele quer sempre estar escapando da dor e do sofrimento, não querendo morrer em si próprio. Ele acha que a única solução é a morte, tá? Então a palavra suicídio, ela vem de dois termos do latim, que significa sui, que significa próprio, e cadere, que significa matar. Então matar-se a si mesmo, né? Matar a si próprio, tá bom? Então isso é um gesto de autodestruição, tá? Por quê? Porque na verdade a pessoa, ela está passando por uma situação tão difícil, está num vale tão profundo, ela está vivendo uma vida completamente desorientada, sem orientação, um vazio existencial, tá? E ela não tem mais o desejo de viver. Aí, por quê? Porque essa situação está dominando, está extinguindo e minando as suas forças.
E não é fácil, meu irmão, quando a gente passa por situações difíceis, nós vamos ver algumas situações que causam o suicídio. Quando nós passamos por alguma situação emocional insuportável, a tendência das pessoas muitas vezes é querer tirar a sua própria vida, pensando que essa é a única solução, mas essa é uma solução enganosa. Então é uma solução enganosa você, pessoa que pensa que está passando por um sentimento emocional, por uma crise emocional profunda, por problemas, diversidades, achando que isso é solução. O suicídio não é a solução, tá? Então, quando passar esse momento na sua cabeça, ou você souber de alguém que está precisando, lembra que tem um número chamado 188, que é o Disque Vida, né? Que é um telefone de autoajuda para ajudar as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Então, quando a gente fica com esse drama de autodestruição, querendo dar cabo da nossa vida, para que as pessoas possam nos perceber, que a gente possa ser notado, né? Para a pessoa entender meu sofrimento, isso é somente uma ilusão enganosa, meu querido, tá? Não tente fazer isso. Quando você passar por isso, procure ajuda. Eu sei que é difícil reconhecer que estamos passando por problemas, às vezes por vergonha, né? Às vezes até mesmo por medo do que as pessoas vão achar da gente. Mas se você estiver passando por uma situação desse tipo, tá? É uma situação emocional muito profunda e insuportável, procure socorro e procure ajuda. Não lute sozinho. Não lute sozinho, porque sozinho não venceremos. Nós precisamos sempre um dos outros para poder alcançar a ajuda e alcançar a vitória, tá? E por que as pessoas pensam então em suicídio? Por que as pessoas muitas vezes passam na cabeça esse tipo de coisa? Alguns motivos passam, né, que a gente vai tentar dizer aqui. Um dos motivos é chamar a atenção, né? A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhe para mim, estou aqui. A pessoa pode estar com carência de ser aceita e amada, tá? Então, muitas vezes, esse fato de chamar a atenção é porque muitas vezes a pessoa ela não tem um vínculo, né? Ela não tem um vínculo com a sociedade, ela não tem um vínculo com a sua família, ela não tem um vínculo, né, com as pessoas do seu trabalho. Ela vive uma vida isolada, uma vida separada dos demais, e aí ela se torna uma pessoa ali, tipo assim, solitária. Então, o medo dela, a forma dela poder chamar a atenção, muitas vezes é tentando se automutilar, né, fazer algum tipo de dano e caos para a sua vida, tá? Então, isso é um dos motivos que pode acontecer isso. E também a tentativa de expiar, ou seja, de apagar um erro, né? Ela cometeu um erro tão grande, um erro vergonhoso, um erro que muitas vezes vai trazer para ela transtorno, e a pessoa acaba pensando que é melhor morrer do que enfrentar a dificuldade e as consequências das coisas, tá? Então muitas vezes a pessoa pensa que é mais fácil tirar sua própria vida do que enfrentar as consequências. Então quero dizer para você nesta manhã, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que as pessoas vão julgar, vão dizer de você, não se preocupe com isso, meu querido. Reconheça que você errou, tá? E não tenta apagar esse erro que você cometeu com outro erro ainda pior, que é tentando fazer algo contra a sua própria vida. Isso vai trazer transtorno muito grande para a sua vida, tá bom? Então as pessoas elas erram e elas ficam dizendo, eu mereço morrer, não sou digno de viver, tá? Eu tenho que morrer porque isso, aquilo. Então cuidado, meu querido, tá? Então tentativa de tentar apagar um erro é muito perigoso, tá? E o suicídio também não é só isso, irmãos, tá? Depende de vários fatores, depende de muitas outras situações que vai trazer na vida do ser humano o desejo de morrer, tá? E de autodestruição, tá? Quais são esses outros fatores? Podemos colocar aqui a depressão. A depressão também é uma das causas de suicídio, tá? Mas não existe assim um perfil suicida, porque fulano tá para isso vai se matar. Não, mas são alguns tópicos que vai associar e vai levar a pessoa a pensar isso e talvez até agir desta forma, tá bom? Então nós podemos ver alguns sinais, observar alguns sinais que pode mostrar para nós que a pessoa está passando por uma situação difícil que pode dar cabo da sua própria vida, tá bom? Você vai observar o que? Mudanças de atitudes, pessoas que muitas vezes eram ativa, alegre, então ela muitas vezes já está tendo mudanças na sua forma de viver, de agir, tá? Então cuidado com isso, com esses sinais. Uma pessoa que está demonstrando melancolia, uma tristeza profunda, sem saber por quê, por qual motivo, vive chorando à toa, pergunta para ela não sabe por que está chorando, tá bom? Então a gente tem que olhar também que alguns problemas também psicológicos, tá? Esquizofrenia, algum tipo de loucura, algum problema mental que a pessoa está passando,
algum problema emocional também, tá? Algumas enfermidades da alma, que vai fazer com que a pessoa pense também em suicídio. Tudo isso que eu falei para vocês também associado com álcool, associado com droga, tá? Associado com outros entorpecentes também pode levar a pessoa a cometer esse tipo de suicídio. Já está com tristeza, aí a junção de outras drogas, de outros males pode prejudicar também, tá? Não estou dizendo que a droga em si vai fazer isso, mas tipo assim, isso associado com outros transtornos pode acelerar a decisão da pessoa, tá bom? Então são alguns problemas que pode a gente olhar e ficar visualizando aí a pessoa aí com alguns sinais, tá bom? É uma pessoa também que passa por esse problema, quando ela está às vezes por ter perdido um ente querido, tá? Ter passado por uma situação difícil, então ela quer buscar um fim aí, né? E levar achando que a solução é a morte, tá? Então suicídio também, a gente fala assim, a pessoa... Quando a gente vai tratar sobre suicídio também não é só o suicídio consumado. As tentativas também de tirar sua própria vida, de se machucar, também tem que ser levado a sério. Tá? As tentativas também de suicídio tem que ser levadas a sério. Agora, esses dias mesmo, um menino jovem subiu lá na torre lá da cidade nossa, você ficou sabendo, vocês viram por aí, né? Através do WhatsApp. Então aquilo lá não foi um ato consumado, mas foi uma tentativa. Então demonstra que essa criança, esse jovem, ele tem problema. Ele precisa ser ajudado, né? Precisa providenciar para ele ajuda, porque é sério. Quando a pessoa chega a tomar uma decisão dessa, tá? Porque a coisa é séria, não é brincadeira, tá certo? Então nós temos que olhar com um olhar de ternura e amor para essas pessoas e observar-se os sinais, né? Então essas pessoas precisam de ajuda e apoio, tem que ser providenciado para eles. Se você vê alguém com alguns sintomas desse tipo, né? Se você vê pessoas com algum tipo de depressão, mudança de atitude, tristeza profunda, nós temos que tentar ajudar e levar aí um apoio, providenciando para ele ajuda e apoio, tá bom? E nem sempre, irmão, nem sempre a igreja só é suficiente. Nem sempre só a igreja, a oração é suficiente. Eu creio no poder de Deus, lógico, nós cremos no poder de Deus. Mas infelizmente hoje tem pessoas que não sofrem mais só com a ação do inimigo, mas sofrem também com alguns distúrbios emocionais que está alojado na mente humana, tá? Que está alojado dentro da sua própria mente, no seu próprio ser. E nem todos são iguais, tá? É que eu sempre costumo dizer e falar para as pessoas na escola bíblica dominical. Tem duas pessoas no mesmo lugar, as duas pessoas vê ali um acidente, por exemplo. Cada uma vai tomar para si um tipo de trauma, tá? Um vai olhar, não vai sentir nada, e a outra vai ficar traumatizado. Então muitas vezes os traumas que acontecem na vida da gente, por medo, vergonha, pecado, por erro também, pode causar traumas nas nossas vidas, tá? E pode levar a gente aí a ter esse tipo de pensamento aí. Então nessa situação é importante nós ligar para o número de emergência, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, tá? O número 188 é importante para você estar ajudando essas pessoas ou até mesmo a nós mesmos se passarmos por essa situação, tá bom? Outras razões também que pode levar a pessoa a pensar em suicídio é a paixão, tá? A pessoa é prisioneira de um sentimento doentio e por não aceitar o fim de um relacionamento, ela desiste também de viver. Então muitas vezes a pessoa, por amar demais a outra pessoa, por não suportar mais, por ter abandonado, ter perdido, né, o seu relacionamento, ela pode vir pensar em suicídio e tirar cabo da sua vida, tá bom? Então cuidado com esses namoros prolongados, né, principalmente jovens, no meio dos jovens, vocês que estão namorando. O namoro é um ato sério, gente, cuidado. É no namoro que você aprende a perdoar o erro do namorado. É no namoro que você entende o deslize que o namorado ou a namorada teve. É no namoro. Agora a pessoa não pode falhar um momento que a pessoa já vai lá, já separa e larga. O casamento não é mil maravilha, tá? O casamento também você vai passar por isso, por traição muitas vezes, né? O certo seria não ter tipo de coisa, mas tem, tá certo? Então é o momento de você sentar, conversar, dar um tempo, né? Tentar reconciliar um com o outro. Porque é sério, tá? Quando a pessoa ela ama, ela é um caso sério. Você pode ver que como uma paixão algo tão perigoso, tá? Porque a paixão é diferente de amor, paixão é algo doentio, tá bom? É bom ter, mas na dosagem certa, na medida certa. Quando você vê alguns crimes passionais, tem pessoas que por não aceitar o namoro, às vezes ela não tira a sua própria vida, mas vai lá e mata a pessoa amada, né? Porque não quer ver ela com outra pessoa. Então cuidado, então uma das outras causas que pode causar isso é isso. Então eu vejo adolescentes aí tão novinhos namorando, né?
nem tem noção de como o perigo que é muitas vezes, né, um namoro, como que pode ocasionar para a vida dela um transtorno futuro. Aquilo que podia ser algo tão bonito e belo acaba se transformando em algo ruim, tá? Outros sintomas também é o dinheiro. Na verdade, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não que seja ruim ter dinheiro, é bom ter dinheiro. Na verdade, é bom a gente poder ter uma vida financeiramente boa. Lógico que é bom, né? Mas muitas pessoas, ao depararem-se com a perca repentina dos bens, com a pobreza, né, por ter passado por uma situação difícil e não ter mais condições, não viver a vida que ela vivia antes, muitas vezes a pessoa ela não consegue ter força para lutar, para poder reconquistar aquilo que ela perdeu. Ela acaba tirando sua própria vida. Então também o dinheiro, né, a perda de dinheiro, a perda de algum problema, alguma coisa, pode causar um transtorno aí muito grave na vida da pessoa. E outro problema que eu falei para vocês já é as doenças psíquicas, tá? Elas são reais e complexas, tá bom? Ela engana-se aqueles que as tratam como se fosse apenas atuação maligna, tá? Não só atuação maligna. Então tem doenças psíquicas que vai fazer com que a pessoa tenha um transtorno psíquico que vai fazer com que ela venha tirar cabo da sua própria vida, tá? Aí ela já tem um problema, aí passa por uma situação difícil e acaba cada vez mais aí, né, sentindo aí o problema. E também o sentimento de culpa. Muitas vezes o sentimento de culpa também pode levar a pessoa a fazer algo ruim para com a sua vida, tá? Então quando a gente vai tratar do suicídio, meus irmãos, esse é um dado muito alarmante, que existe, né, uma porcentagem muito alta de pessoas que passam por esse problema. Quando eu falo de suicídio, não só daqueles que consumaram, mas daqueles que tentaram também, que já tentaram tirar a sua própria vida. É um número muito alto de pessoas. E até mesmo no nosso meio evangélico, quantos pastores já se suicidaram, na verdade, quantas pessoas tiraram a sua própria vida. Então, irmãos, está mais do que na hora de nós considerarmos esse assunto com seriedade. Nós temos que olhar para esse assunto com seriedade. Às vezes pessoas que estão tão próximas de nós já vimos tirar sua própria vida, então é um problema muito sério, tá? E muitas igrejas estão vivendo, né, esse problema de membros se suicidando, pastores se suicidando, infelizmente dando cabo da sua própria vida, não suportando o sofrimento e acaba pondo fim à sua própria existência, tá? Então, por N fatores, N situações, a pessoa passa por isso na sua mente. Lembrando também que o inimigo aproveita dessas situações para poder induzir mais a pessoa no momento de fraqueza, na verdade? Porque nosso inimigo ele veio matar, roubar e destruir. Eu não estou dizendo aqui que o inimigo que fez ele tomar essa situação, tá? Mas ele aproveitou da situação, ele aproveita da brecha e das situações e acaba já também aí persuadindo a pessoa a passar por uma situação desesperadora e acaba dando cabo da sua própria vida, tá? Então esse problema é um drama que tem ligação direta com os transtornos de humor, né, manifestados na depressão, nos transtornos de ansiedade, esquizofrenia, tá? Dentre outros males aí que vai tratar acerca dos problemas emocionais psíquicos aí. Então tem outros transtornos também, tá? E o importante para você entender que todos esses problemas, todos esses transtornos, todas essas causas, ela é tratável. Todo esse problema, toda essa situação de uma pessoa que leva a suicídio, essa situação é tratável, tá? É tratável essa situação. Nós podemos tratar essas pessoas através de remédios, né? Através de conversa, através de apoio, tá bom? Através da oração, através da psicologia. Tudo isso é tratável. Mas para isso nós temos que observar os sinais, para poder estender a mão e socorrer as pessoas e direcionar ela para o tratamento ideal. Qual que é o primeiro tratamento ideal? O primeiro tratamento ideal é a ajuda médica. O primeiro tratamento é a ajuda médica. E depois o segundo tratamento é nós, a Igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, orar, interceder, né? E fazer campanha de oração em prol desta vida, para ajudar, levar ela a entender qual é a razão de viver. E a nossa razão de viver é buscar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas primeiramente nós temos que entender que é um problema médico, tá? É um problema médico. Tá certo? Então nós temos que ajudar as pessoas a levar eles a buscar ajuda, tá bom? E também quando vamos tratar do assunto espiritual, junto com a ajuda médica, vamos fazer com que essas pessoas levem toda a sua ansiedade até Cristo, apresentar ela a Cristo, porque Cristo nos ajuda nas nossas ansiedades, nos nossos medos, nos nossos anseios,
tá? Porque ela já está tendo tratamento médico e vamos dar agora tratamento espiritual. Então, enquanto o médico trata o corpo, trata o psíquico, trata, né, a mente, nós vamos estar tratando o espírito e a alma, tá? Então, está ligado esses dois tipos de tratamento aí, tá certo? Só que, infelizmente, tem muitos cristãos, vamos dizer assim, fundamentalista, tá? Aqueles cristãos fanáticos que tudo para eles é demônio. Não, nós temos que socorrer, irmão. A vida é valiosa, é valorosa a vida do ser humano, né? Nós sempre louvamos aquele hino lá que você sabe o valor que existe, que tem uma alma. Uma alma, meu irmão, tem muito valor. Uma alma é preciosa para o nosso Deus. Então, deparou com essa situação? Vamos ajudar, vamos socorrer, né? Vamos levar primeiramente para ajuda médica e depois nós também como servos do Senhor apresentando a Cristo que vai levar e tirar ele dessa ansiedade e desses problemas. Eu vou ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo de número 2, no verso 4, verso 8 e verso 9, que diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então é isso que nós temos que apresentar para as pessoas. Falar, nós também passamos por problemas, nós também passamos por situações difíceis, nós também temos dores, nós também não temos sofrimento, mas em tudo, Deus tem para nós um amparo. Em tudo Deus tem para nós uma mão estendida para nós não sermos destruídos, uma proteção poderosa. Então, nós temos que ajudar as pessoas a encontrar o caminho, que é a ajuda médica, e depois encontrar o caminho para a solução da sua alma, que é a ajuda através da palavra de Deus. Então, nós temos que aprender a conciliar esse tipo de coisa, tá certo? Então, é muito importante entender o valor que tem uma alma, o valor que tem uma vida, tá bom? Então vamos ver agora o plano de fundo do suicídio, tá bom? Às vezes também o plano de fundo do suicídio é a ausência de Deus. Agora sim nós podemos dizer isso também, tá? Além do problema psicológico, além do problema mental, além do problema, a gente entende que por trás de tudo isso há no plano de fundo a ausência de Deus, que provoca na humanidade um vazio sem precedentes. A pessoa não tem mais desejo de viver porque na verdade ela não tem mais foco, tá? Ela não tem mais sonhos, ela não tem mais nada. Tá? Hoje tudo para a pessoa não tem mais valor, não tem mais sentido. Então ela perde o sentido da vida. Não tem sentido mais para trabalhar, não tem sentido mais para poder estudar, não tem sentido na vida mais poder namorar, não tem sentido na vida mais de ser pai, não tem sentido na vida mais de ser mãe, não tem sentido na vida mais de ser marido, de ser esposa. Perdeu o sentido. Por quê? Porque as pessoas estão se afastando de Deus e a humanidade ficando com um vazio sem precedentes. Tá? Só Deus pode satisfazer a alma humana, só Deus pode preencher este vazio e dar vida e vida abundante. Por quê? Porque a pessoa desistiu de viver, porque na verdade não tem mais o objetivo. E muitas vezes a pessoa ela não tem objetivo mais, porque ela perde o vínculo de amor com os próximos, perde o vínculo de amor no trabalho, com os colegas de trabalho, perde o vínculo de amor com o ente querido, vai se isolando, vai perdendo o vínculo. E aí vai causando para ela uma tristeza, né? Um vazio sem precedente, achando que não tem mais solução para a sua vida, na verdade. E quando Deus não reina na vida da pessoa, quando Deus não governa a vida da pessoa, quem vai fazer isso é o diabo, é o nosso adversário, tá? Então nós não vamos, não é porque eu falei para vocês que é problema médico, não é porque eu falei para vocês que isso aí é problema, né, somente problema psíquico, que nós vamos ignorar as obras malignas na vida das pessoas, de maneira nenhuma. Tá? Não vamos ignorar os ardis do maligno, a seta maligna. O diabo se apropria das mentes vazias, dessas situações, desse problema, para poder também destruir as pessoas, né? Para tentar destruir. Então nós não podemos de maneira nenhuma ignorar as suas obras, as obras malignas, né, do adversário na vida das pessoas. O diabo e seus demônios existem e querem destruir o ser humano. Eles existem e querem destruir o ser humano. Tá? Então, não só o ser humano, como toda a humanidade, tá? Toda a humanidade de um modo geral. Então, ele se apropria das mentes que estão vazias, se apropria da mente que está com problema, se apropria da situação, da dificuldade que a pessoa já está vivendo e vai tentar destruir. Então, por isso que é muito importante também nós, como servo e serva do Senhor, introduzir a pessoa no cuidado médico, mas também entendendo que por detrás disso, o adversário pode usufruir dessa situação para poder fazer as suas artimanhas. Então, por isso nós temos que orar e apresentar também a Deus, essas pessoas, e apresentar a palavra de Deus em meio ao tratamento médico, né, e o tratamento psicológico.
Porque nós sabemos que no plano de fundo de tudo isso também existe o vazio existencial. A pessoa não tem mais vontade de nada, irmão. Perdeu a vontade, o desejo de viver. Tá? Então nós temos que aprender a ter vontade de viver e colocar na nossa vida um objetivo. Porque sem objetivo, sem sonhos, você não consegue mais lutar. Tá? Então nós entendemos que realmente tem um plano por trás de tudo isso, não devemos ignorar. Tá? Então o suicídio é um gesto de autodestruição e a realização do desejo de dar fim à sua própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ele pensa que a única solução é o suicídio. Então nós temos que agir e atuar na vida dessas pessoas, tá? Então quando a gente passa por situação difícil, dá vontade do quê? Dá vontade de morrer, né? A vontade de morrer aí, a gente pode ver aí no slide, tá? Deixa eu erguer um pouquinho mais para você ver aí, tá? Dá vontade de morrer. Mas por que que dá vontade de morrer? Tá? Vamos aí de volta aqui. Porque há relatos na Bíblia de que pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua vida, tá? Por exemplo, Jó, depois de ter amargado uma crise financeira e problemas de saúde e morte de seus filhos, ele falou para Deus, tá? Senhor, né, tire aí, né? Ai que se eu puder chegar no dia e não viver mais, né, ficar no pó, tá certo? Então, se você quiser ler Jó 6, 8, 9, tá lá o que Jó falou. Então pensaram, ele pensou, mas não tirou cabo da sua vida. Ele colocou a sua confiança em Deus, tá? Então ele colocou a sua confiança na pessoa bendita de Deus, tá certo? Então nós temos que entender acerca disso, que há relatos na Bíblia de pessoas que, por um momento de crise emocional, pediram a Deus para morrer, mas nunca tentaram contra a sua própria vida. Nunca tentaram, tá? O que eu falei para vocês, Jó, outra pessoa também que pensou isso foi o profeta Elias, tá? E muitos outros aí na Bíblia Sagrada aí ficaram tristes com uma situação difícil, tá? Então, lá em Jó capítulo 6, verso 8, e verso 9, ele diz para nós assim, ó, tá? Depois de ter passado uma situação difícil: quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Tá? Então ele pensou numa situação difícil, ele pensou isso, mas ele confiou em Deus, tá? Então é natural, irmão, o homem possuir esse instinto, muitas vezes de querer morrer, mas também tem um instinto de sobrevivência. Nós temos em nós um instinto chamado instinto de sobrevivência, tá? E quando nós estamos debaixo do instinto de sobrevivência, o que Deus faz para conosco? Deus nos ajuda a ter uma vida emocional equilibrada, para que nós possamos verdadeiramente estar aí na presença de Deus, adorando e glorificando a Deus. Porque se a gente não buscar a Deus, meus queridos, não vai ser fácil viver uma vida dessa, tá? Então é normal a gente passar por uma situação difícil, é normal. É normal a gente pensar muitas vezes em tirar cabo da nossa vida, até o ponto que você tem controle desse pensamento, é normal. Mas quando você começa mais a se aprofundar mesmo e se entregar a isso, isso já não é normal. É bom você procurar ajuda e procurar socorro, tá bom? Porque sozinho nós não vamos vencer de maneira nenhuma, tá bom? Então o homem de Deus, em momentos de crise emocional, passa por situações difíceis. Outro exemplo aqui é o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele estava esgotado da vida porque Deus queria salvar os ninivitas e não aceitava que aquela nação que faz tanto mal para o povo agora pudesse receber perdão, né? Aí Deus foi lá, o que Deus fez? Deus foi lá, pegou a boboreira que ele estava debaixo da sombra, matou a boboreira e quis morrer, porque estava debaixo do sol lá, porque não aguentava mais o desejo da vida. Olha que ele diz, ó, peço-te, pois, o Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Jó 4:3. Então, às vezes, por coisas simples, irmão, por coisas simples, nós desistimos. Por coisas simples, por coisas banais, muitas vezes, tá? Então, nós temos que buscar reforço e ajuda em Deus, tá? Outro homem de Deus também de crise emocional que eu falei para vocês foi Moisés. Se cansou da reclamação do povo e pediu a Deus o seu fim. Elias também, né? Teve seus dias sombrios, porque foi perseguido por Jezabel, tá? Então, às vezes, a perseguição, o problema, a dificuldade pode causar em nós essas crises emocionais. Porque nós sabemos também que muitas vezes nós somos fracos, nós somos frágeis, a carne é fraca, nós seres humanos somos fracos, tá? Mas o espírito é forte. Então, meu querido, você que tem poder, que tem força, que conhece e sabe, ajuda essas pessoas, ajuda dando uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Você quer ver um exemplo fácil para você poder tentar ajudar essas pessoas? Somente conversa com ela. Se ela quiser ouvir, se ela quiser falar, na verdade, não vai forçar nada, mas é bom falar, para falar os seus problemas.
Às vezes só o fato de desabafar os problemas tem uma causa importante na terapia, na ajuda de solução desses problemas. Só de ouvir a pessoa falar, né? É assim que os psicólogos fazem. Vai lá no divã, lá você senta lá e começa a falar. Tem ouvidos para ouvir essas pessoas, tá? Não acha baboseira não, tá? Leva a sério essa situação, que é uma situação e uma coisa muito complicada e difícil para nós, né? Deixar para lá. Nós temos que realmente ajudar essas pessoas, nós temos que tentar ajudar, tá bom? E aí nós temos algum caso de suicídio também na Bíblia, até ao caso de pessoas que não aguentaram, não suportaram a derrota, não suportaram aí os problemas e acabou dando fim à sua própria vida, tá bom? Então na Bíblia Sagrada também você vê que isso também não é de hoje, tá? É um mal que vem perseguindo a humanidade. Vamos pegar um exemplo de pessoas, são 4 pessoas aí, ó. Primeira foi Saul, né? Saul, de tanto desobedecer a ordem de Deus, tá? E não demonstrar nenhum tipo de arrependimento, ele foi cada vez mais fazendo aquilo que não agradara a Deus. Aí o que aconteceu? Quando ele foi encurralado pelo exército dos filisteus, ele se jogou sobre a sua própria espada e se matou, na verdade, porque não aceitou a derrota ali que teve ali debaixo das mãos dos filisteus, tá? Outro personagem, Aitofel também, né? A contra o Davi, aí seu caráter por ser traidor levou ao desespero e se enforcou, né? Ele fez algo mal, errado, não conseguiu lidar com o erro, foi lá e se enforcou. Outro exemplo também é Zimri, promoveu um golpe para chegar ao poder, depois foi abandonado, tá? Então também aí outro personagem. E Judas, o mais conhecido, o mais famoso de todos aí, traiu Jesus, tá? Não se arrependeu, teve só apenas remorso, que a gente sabe, né? Que não teve arrependimento, teve remorso ali. Em vez de buscar ajuda em Deus, em Jesus Cristo, que Jesus Cristo perdoaria, não conseguiu suportar o erro. Então por isso que eu falo, a culpa, meu irmão, muitas vezes também traz a pessoa a sofrer por isso, tá certo? A culpa. Então Judas também por sentimento de culpa acabou se suicidando aí. Então nós não temos, irmão, autonomia sobre a nossa vida, tá? Então é importante você saber isso. Nós não temos autonomia sobre a nossa vida. É o Senhor que tira a vida e é que dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então não é autonomia nossa em decidir se nós vamos viver ou se vamos morrer. Não é eu que decido, tá? Nós temos que ter força para lutar. Nós temos que ter força para poder buscar a Deus, a suportar as dificuldades, a suportar as afrontas, a suportar os problemas, a suportar os nossos próprios erros. Temos que suportar. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, de maneira nenhuma. Não é fácil suportar isso. Mas se nós ficarmos debaixo da mão de Deus, nós vamos conseguir vencer em nome de Jesus, tá? Então a Bíblia, irmão, ela é contrária ao suicídio, tá bom? O suicídio é a quebra do principal mandamento, que é amar a Deus, né? E a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios capítulo 5, verso 29. Então nós não temos que aborrecer a nossa própria carne, né? Nos prejudicar, né? Fazer mal, dano algum para nós. E também de maneira nenhuma fazer mal ao próximo, tá? Que é outro mandamento também, né? Não matarás. É um mandamento que proíbe assassinar o outro, mas não só o outro, mas também a si mesmo. Então não matar, não é matar nada, nem um ser vivo. Na verdade, nem o seu próximo e nem você mesmo. Então a Bíblia é a contrária ao suicídio. Então ela não admite que nós tiramos nossa própria vida, tá certo? Então a Bíblia é contrária a isso, tá? O suicídio aí, ó, é um gesto da incredulidade, conforme diz o Hernandes Dias Lopes aí, tá? Reverendo Hernandes Dias Lopes. O suicida deixa de crer em Deus, que Deus pode nos socorrer em qualquer situação, tá? Então Deus, ele pode nos socorrer em qualquer situação, tá bom? Então por isso que a Bíblia é contrária aí ao suicídio, tá bom? Vamos ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. Filipenses, capítulo número 4, verso 8, que diz assim, ó. Olha só que a Bíblia nos ensina, tá? Quando o suicida, ele deixa de crer nas coisas, né, no socorro de Deus e nas bênçãos de Deus, tá bom? E começa a pensar só em coisas ruins. Começa só a pensar em coisas más, pensar em morte, pensar em suicídio, fica pensando nessas coisas. Mas o que a Bíblia nos aconselha em Filipenses, capítulo 4, verso número 8? Ela nos diz assim, ó. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Então, meu irmão, vamos tirar esses maus pensamentos, né? Vamos ajudar as pessoas a tirar esses maus pensamentos, fazer ela pensar nas coisas de tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama. Tudo isso nós temos que fazer com que as pessoas venham a pensar para poder ter de volta o vigor da vida, tá? Para poder ter de volta aí o gozo dos sonhos, o gozo de poder ter um objetivo, de tentar lutar e viver, porque a vida é um bem precioso. A vida é um bem que Deus nos deu e é um bem muito precioso, tá? Então a Bíblia nos ensina isso. Então há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca tentaram contra a sua vida. Tá? Então às vezes o servo de Deus pode passar por isso, mas nunca intentou contra a sua vida, porque confiou na pessoa bendita e no socorro de Deus. Nós temos que confiar na bendita graça e no socorro e no cuidado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E outra coisa também, na lição de número 3, nós estamos finalizando já. O que fazer quando um familiar se suicidar, meu irmão? Né? Quando alguém da nossa família, alguém próximo de nós se suicidar. Por mais duro que tenha sido o golpe sofrido na vida, precisamos continuar a caminhada. Nós não podemos ser enterrados com nossos mortos, tá? Se alguém passar por essa situação, meu querido, eu sei que vai desabar, o mundo vai cair, tá? O maior inimigo, o maior problema que o ser humano pode enfrentar é a morte. Quem passou pelo luto sabe disso. Quem já perdeu um ente querido é o pior sofrimento que existe no mundo. Não existe sofrimento maior do mundo, não é doença que traz sofrimento, né? Não é perda de dinheiro, não é perda de outras coisas que o mundo nos faz perder, mas a perda do ente querido, a morte, é um mal que assola a humanidade. Quem passou por isso, o mundo parece que cai sobre as nossas cabeças. Não é fácil. Mas nós temos que não morrer e não ser enterrado com nossos mortos, tá? Então Deus quer que nós prosseguimos por causa de Deus. Nós temos que prosseguir por causa de Deus, entendendo tudo isso. Não existe nenhuma situação da vida que possa superar a capacidade de Deus de nos restaurar, tá? Deus é o maior do que a nossa dor, então nós temos que buscar ajuda e socorro em Deus. E como a gente busca socorro e ajuda? Enfrentando a dor, meu irmão. Eu sei que não é fácil a dor de perder alguém que se suicidou, alguém que você amava, alguém que você estimava, mas nós temos que enfrentar a dor, tá? E a gente só consegue enfrentar a dor nos braços estendidos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele oferece para nós uma alternativa, né? Uma rota de escape, um mecanismo para anular a nossa dor, nos entregando na pessoa bendita de Jesus. Eles nascendo para nós, né? E abraça a gente e nos ajuda no nosso sofrimento. Deus, através dos seus braços externos, maravilhosos, né? Braços de amor, Ele nos abraça e nos ajuda a viver e a continuar vivendo, mesmo depois de uma perca trágica, drástica, dolorosa e traumática. Eu sei que não é fácil. É um trauma, é uma dor que nos separa daquela pessoa que nós amávamos. Mas o mais importante de tudo isso não é você tentar fugir da dor. Não tenta fugir do problema, tá? Não fujamos dela. Nós temos que aceitar a dor, mas aceitando, entendendo, nós temos força para suportar a dor. Porque Deus não deixa acontecer nada na vida do ser humano que você não possa suportar. Se aconteceu isso na sua casa, aconteceu isso na sua família, com um ente querido seu, meu querido, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque você tem força para suportar essa perca. Você tem força para suportar essa dor. E Deus vai ajudar você a suportar, tá? A viver ativamente nessa angústia, nesse sofrimento, tá certo? Jesus também foi um homem de dores, experimentado do trabalho, sofreu. Ele sabe qual é o sofrimento do ser humano. Ele sabe que nós passamos. Ele sabe que nós precisamos. Então nós devemos caminhar na vereda da cura, que é junto com Cristo, de mãos dadas com o Senhor. Porque nós vamos engajar na dor e no sofrimento em nossa vida e sabendo que o nosso Deus é Deus que pode tirar a dor e o sofrimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então você precisa entender que nosso Deus é o único que pode nos ajudar num momento difícil como esse. Nós passamos por isso aqui, uma pessoa que nós conhecemos, um jovem, né? Tirou sua própria vida. Louvado seja Deus que a sua mãe, a sua família estava alicerçada na palavra de Deus. Porque não é fácil passar por uma situação difícil. Então nós devemos prosseguir por causa de Deus, tá? Nós devemos prosseguir por causa também dos nossos demais familiares.
Nós não temos o direito, irmão, de desistir da vida por causa do ente querido que se foi. Nós não temos direito de querer destruir nossa vida também por causa do outro que se foi. Nós precisamos, né, entender que temos outras pessoas na nossa vida que precisam de nós, que precisam da nossa presença, do nosso apoio, da nossa coragem, do nosso encorajamento. Nós precisamos estar ajudando essas pessoas. Então nós não temos direito de desistir da vida por causa do ente querido que se foi. Se ele morreu, nós não vamos morrer também com ele não, tá? Nós temos que ter esse poder para poder ajudar as pessoas que estão do nosso lado, tá? Então não podemos desistir de viver por causa dos mortos. Se os vivos ao nosso redor carecem do nosso amor. Então não temos que deixar de viver por causa dos nossos mortos. Nós temos que viver para ajudar os vivos que estão ao nosso redor, que precisam do nosso amor, da nossa força e da nossa ajuda também. Tá? Então é preciso entender que mesmo procurando ajudar, né, aquela pessoa que morreu, nós temos que entender que nós temos que ajudar aquela pessoa que ficou viva. Tentar ajudar a pessoa também que ficou viva, que está sofrendo igual a você, está passando pelo luto igual a você. Tá? E também está tendo o mesmo pensamento que você. Então nós temos que se autoajudar um ao outro. Passou por um problema desse num drama familiar, nós temos que nos unir cada vez mais para ajudar um ao outro. Tá? De tal fato que não deve nos impedir de prosseguir cuidando do próximo. Não deve nos impedir de nós continuar cuidando daquele que nosso ente querido que ficou também. Tá? Então esse é o cumprimento da nossa missão neste mundo, irmão, de ajudar uns aos outros. E uns aos outros se ajudar, chorar com o que chora e depois alegrar com o que se alegra. Vamos chorar com o que chora, não morrer com o que morre, mas chorar com os que ficaram vivos, com aqueles que também estão sofrendo, né, por ter passado por essa situação da vida no ente querido. Então, quando nós nos ajudamos uns aos outros, irmãos, tá? Nós conseguimos enxergar a luz na escuridão. Nós conseguimos ficar na tristeza, consegue ter força para receber de novo a alegria. O amor, o carinho, o afeto, tá? Nós estamos feridos, mas nós mesmos, sozinhos, nós não vamos vencer. Mas junto com os familiares, né, com a nossa própria família, nós temos a ajuda e vamos ter ela com a mão estendida e nós vamos estar aí ajudando e auxiliando uns aos outros num momento tão difícil como esse. Então o suicídio é algo sério, né? Então neste momento nós temos que nos autoajudar e ajudar também o ente querido. Então não devemos morrer também com o que morreu, nós temos que ajudar os que ficaram vivos, tá bom? Isso é muito importante você saber, tá? Então, no momento de dor desse, é somente o Espírito Santo que pode nos consolar e nos animar, tá? E Jesus, ele vai nos dar essa ajuda, esse socorro, tá? No tempo dele, no tempo oportuno. Então, nós temos que enfatizar que a presença do Espírito Santo em nossa vida é constante, mesmo em meio à dor. Mesmo no meio da dor e do sofrimento, o Espírito Santo é constante na nossa vida, tá? Então, devemos prosseguir por causa dos demais familiares, tá? E agora aí surge uma pergunta: um suicida, ela pode ir para o céu? Meu irmão, nós temos que entender sobre esse assunto que não é competência nossa julgarmos esse ato. Tá? Nenhuma pessoa ou igreja tem competência para assentar no trono do juízo e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade intransferível, tá bom? Então, num momento de tamanha dor e sofrimento dos familiares, não é necessária a manifestação desse tipo de falatório, tá? Desse tipo de julgamento. O que preciso fazer como cristão, irmão? O que é preciso fazer como cristão? É preciso você entender que quando você está numa situação dessa, alguém vem fazer uma pergunta para você acerca disso, você tem que falar para ele que cabe a Deus esse julgamento. Por mais que a Bíblia nos ensina e nos fala sobre o suicídio, que o suicídio a gente realmente sabe que a pessoa não vai herdar o reino dos céus, mas mesmo assim você não entra, num momento de dificuldade desse, de maneira nenhuma você não pode entrar num assunto desse. Por mais que a família tenta perguntar para você, você tem que sempre, através da palavra de Deus, falar para ela que Deus tem o melhor para o seu povo. Ah? Então não entrar numa questão dessa, porque já está passando por uma situação difícil. A família perdeu um ente querido. No momento de tanta dor e aflição, então não cabe a nós falar um assunto desse. Tá? Eu estou dizendo isso para você porque você pode piorar a situação, tá bom? Então não cabe a nós tratar um assunto desse no momento desse. Um assunto desse é tratado na igreja, quando você tem um ensino sobre isso. Tá? Então você sabe realmente o que acontece através do ensino na igreja. Na igreja é lugar de tratar sobre isso. Igual esse tempo, um dia atrás aconteceu uma morte de um rapaz,
do irmão do servo de Deus, e no momento do velório ele falou para mim: irmão, e agora ele não aceitou Jesus, será que ele foi para o inferno? Será que aconteceu isso? O que eu fiz? Eu falei para ele: irmão, o que aconteceu com ele foi uma fatalidade, e a fatalidade Deus trata. Na fatalidade Deus é quem julga, na fatalidade Deus é quem realiza. Então eu confortei o coração daquela pessoa dizendo que o problema maior era a fatalidade, a dor da família, a perca do marido, a perca, a perca do pai, a perca do irmão, a perca do amigo. Isso que é importante no momento de dificuldade desse. Então você como cristão, quando você deparar com uma situação dessa, não fala nada, não diga nada acerca disso, dizendo que a pessoa, não, ela se suicidou, ela foi para o inferno. Não faça isso. Nem depois do luto, nem depois que passou aí o luto, já a pessoa já recuperou, né? A família está bem, já normalizou a vida. E se voltar nesse assunto, irmão, fala assim: não cabe a nós, isso cabe a Deus, tá? Então é muito importante a gente entender isso para a gente poder aleluia. Acabou a força aqui, meus irmãos, tá? Agora acabou o momento aí, mas vamos ver, acho que agora voltou a energia, tá? Então já é difícil uma situação dessa, então nós temos que entender que nós temos que viver novamente aí, né, na presença de Deus, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, né? Abençoar para a gente poder entender acerca disso. Então eu vou passar já aqui agora o resto dos slides para vocês, tá? Deixa eu só ligar aqui, irmãos. Perdão acabou a energia, né? Então nós vamos aí tentar novamente voltar aí aos slides, tá? Então no momento difícil, de dificuldade disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que verdadeiramente Deus ele está apoiando e ajudando aí as famílias, tá bom? Então que nós temos que tentar falar da palavra de Deus. Temos que apresentar a palavra do Senhor para elas e não deixar com que isso aconteça, tá certo? Então vamos aí novamente já para a última parte da lição. Vamos lá, tá? A lição de número 3. Então, num momento difícil desse, até depois disso também, nós temos que entender que nós temos que fazer a vontade do Senhor, tá? Então, não temos que ficar desta forma aí. Deixa eu voltar aqui, irmão. Voltou rápido demais. Me perdoe, tá? Acabou a energia aqui em casa. Rio das Pedras está um caso sério. Então, só voltando aqui para o estudo. Então, se a pessoa está num momento difícil, vamos deixar, né? Não temos que falar nada sobre isso, tá certo? Então, nós temos que entender que no meio da dor, do sofrimento, a família já tem aí algo maior para se pensar. Então, no momento de tamanha dor e aflição dos familiares e irmãos, é necessário a manifestação de mais amor e menos julgamento. É necessária a manifestação de mais amor e menos julgamento. E o que eu preciso fazer como cristão, tá? Isso que nós temos que fazer como cristão. Mais amor e menos julgamento no momento tão difícil desse, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe, tá certo? Que Deus possa dar para você aí uma vida repleta de paz, né? E alegria, porque somente Deus pode nos abençoar de uma forma tremenda e santa e verdadeira. E que nosso Deus é um Deus maravilhoso, está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos socorrendo e nos abençoando. Vamos aí para a conclusão, para a gente terminar aí também, tá? A morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar força em Deus para reagir, encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante, tá? Vamos estar louvando agora o hino, né, para a gente terminar, né, que Deus, como eu falei para vocês, Deus vos abençoe. Estaremos louvando aí o hino de número 200, meus queridos, tá? O hino número 200, para a gente estar finalizando a palavra de Deus. Louve juntamente comigo aí, para a glória de Deus. Aleluia, né? Tá difícil. Carregou a nossa dor, temos conta que devemos, os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos
Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe, meus queridos. Que o nosso Deus ele possa derramar as suas ricas bênçãos para nossas vidas, tá? Então, como eu falei para vocês, num momento difícil como esse, não devemos de maneira nenhuma julgar nem falar nada, tá bom? Porque o julgamento a Deus pertence. E a Bíblia nos aconselha que ninguém possa dizer que este subiu ao céu e nem desceu ao inferno. Porque fazendo isso é trazer Cristo novamente ao vitupério, tá? O que seja isso, trazer de volta a vergonha da cruz. Então que Deus vos abençoe. Vamos estar orando, terminando esta lição da escola dominical. Peço perdão aí, né, que acabou a energia aqui em casa, tá? Então que Deus vos abençoe. E que vocês tenham um excelente domingo, uma semana abençoada na presença de Deus. E que Deus possa nos preparar para as diversidades da vida. Então oremos ao Senhor. Amado Deus, graças te dou, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Nós não somos especialistas, ó Deus, mas nos ensina a ver os sinais e nos dá sabedoria para ensinar, papai, para ajudar, para apoiar e para socorrer as demais pessoas que passam por esta situação tão difícil. Ó Pai, eu te peço, meu Deus e meu Pai, nos dá força para suportar as dores, o sofrimento, as percas, as derrotas das vidas, meu Pai, porque a vida é isso, a vida é sofrimento, é altos e baixos, meu Deus, mas nós sabemos, ó Deus eterno, que nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, confiando na Tua graça, no Teu imenso amor, no Teu imenso poder. Ajuda as famílias que passaram por essa situação, ajuda as pessoas que estão pensando, papai, com uma situação difícil e pensando em tirar sua própria vida. Guarda, livra, papai, liberta, dá vitória, ajuda a vivenciar e ter de novo o desejo de viver e buscar a face do Senhor, papai, e ter uma vida plena de gozo e paz e saúde, Senhor. Assim eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, meus irmãos, né? Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Está terminado em nome do Senhor. Fique com Deus e tenha um excelente domingo e até o próximo domingo, se Deus quiser.